Paulo Santos, estamos hoje, 26 de novembro, à conversa sobre algumas situações e algumas temáticas aqui no Conselho de Loures, mas não resisto a provocá-lo com uma situação que é, em 2021 vai haver eleições em Loures. Há uns novos players aí que vão aparecer em Loures. Há partidos tradicionais que estão em vias de deixar de ter representantes na Assembleia. É visível um decréscimo de votos da CDU, do PCP. Acho que no país teve menos 100 e tal mil votos. Curiosamente, o Bloco de Esquerda também perdeu 50 e tal mil votos a nível nacional. E em Loures, tal como noutros concelhos, vão surgir novos partidos e alguns que já têm representação na Assembleia da República e até vão dando já alguma polémica. Como é que o Paulo, a 2 anos de distância, consegue perspectivar o que vai ser 2021 e de que modo é que todas estas forças vão reposicionar, algumas ganhando, outras perdendo? Como é que vê a situação para as autárquicas de 2021? Bom, eu, em relação a essa questão, diria o seguinte: parece-me que aquilo que é a projeção das eleições autárquicas, aquilo que é a projeção da estratégia autárquica, vai depender muito da Comissão Política que estiver legitimada para preparar essas eleições. E, portanto, a única coisa que me parece... Mas fala na Comissão Política PSD? No PSD, sim. Sim. A única coisa que me parece prudente dizer sobre este tema é que, independentemente de quem prepara a eleição, independentemente de quem trace a dinâmica, quem escolha perfis, enfim, independentemente de tudo isso, o PSD irá estar nestas eleições, como teve sempre para ganhar. O PSD é um partido com enorme cunho autárquico, importa não esquecer Já teve isso. Mais. É certo, os partidos têm variações, não é? Historicamente isso acontece. Mas a verdade é que nós estamos a preparar, partido, entenda-se, não a nível conselho, mas nós, partido, estamos a preparar uma estratégia consolidada para podermos voltar, no fundo, a ter ainda mais capacidade de influência nas autarquias e, portanto, o PSD entra nisto claramente para ganhar. Depois, dar-lhe uma visão mais generalista, que não tem nada a ver com a minha visão do ponto de vista político-partidário, do ponto de vista daquilo que são as minhas responsabilidades e obrigações dentro do partido, não só na Assembleia Municipal, mas também como Presidente do Núcleo da União das Freguesias de Santão Esclaviz e de Frielas e como militante do PSD, dar-lhe aqui a minha opinião mais genérica sobre o tema. De facto, os chamados partidos tradicionais, os chamados partidos do arco da governação, têm perdido influência junto à população, isso é evidente. Há uma crescente desconfiança e, aliás, o que acontece em Portugal aconteceu num primeiro momento em Itália, com o multipartidarismo em Itália, e depois aconteceu também em França. E em França, aliás, é o primeiro grande momento, na minha opinião, em termos europeus, sim, em que foi evidente e foi perceptível que fenómenos que nós, na Europa, pensávamos que estavam erradicados, surgiram. Eu recordo-me, aliás, que o Sr. Le Pen, no primeiro momento, e a sua filha, no segundo momento, estiveram muito próximos de ser poder em França. E, portanto, nós temos que olhar para estas questões do multipartidarismo com muita cautela, quer à direita, quer à esquerda. Aconteceu também em Espanha, não só nestas eleições, mas também nas eleições anteriores, em que houve, de facto, um crescimento muito grande dos radicalismos mais à direita e mais à esquerda. E esta eleição em Portugal, para as legislativas, foi sintomática e deu-nos, na verdade, a ideia de que, efetivamente, estão a surgir aqui fenómenos políticos que têm vindo a aparecer pela Europa toda, que estão a tornar o espectro eleitoral totalmente distinto. Pelo menos mais plural. Eu sabe que eu não sei se neste caso o pluralismo é totalmente benéfico ou não. Porque eu ainda há bem pouco tempo estava a ver um programa de documentário político e entre aquilo que é dito e aquilo que é submetido à população para votar, sobretudo nestes partidos mais recentes, criação mais recente, é antagónico em si mesmo, sabe? Dou-lhe aqui 2 exemplos muito simples. Não se pode ao mesmo tempo
querer pretender fazer na área da segurança um investimento mais massivo, dar mais condições e depois no programa de governo dizer que na verdade o que se quer é limitar ou terminar com as expulsões automáticas na carreira da função pública. Isto é antagónico em si mesmo, sabe? E, portanto, eu temo que o discurso populista possa tomar conta daquilo que é a decisão do voto das pessoas. E digo-lhe isto com alguma cautela, porquê? Porque me parece que alguma responsabilidade são dos chamados partidos do arco da governação. Partidos esses que, digo-lhe isto como cidadão, não puderam sujeitar ao eleitorado uma classe política capaz de garantir a confiança nas pessoas. E termino esta minha análise em relação à primeira pergunta que me fez, dizendo-lhe que Marcelo Caetano tem um trecho muito interessante num livro dele, o depoimento que ele publica, se agora não me falha, 80, 81, quando está no exílio no Brasil, acho que essa é a data, um livro chamado Depoimento, onde ele traça aquilo que seria o perfil da classe política portuguesa vindoura. Eu diria que, face aos últimos fenómenos que nós temos tido conhecimento, sobretudo na última década, parece que o professor Marcelo Caetano, lamentavelmente, não só tinha razão em certas áreas do direito, como também tinha razão naquilo que ele fez, na análise que ele fez sobre a classe política vindoura, não é? Eu acho que ele se calhar devia de fazer primeiro uma autocrítica à classe que suportou durante muito tempo e onde os escândalos eram grandes. Não havia a comunicação social livre como há hoje. Claro. Mas o que digo é o seguinte, note que esse livro, como o próprio nome indica, é um depoimento onde existe um conjunto de autocríticas e eu retive, de facto, esta frase que o professor... Mas o Bessa de Queiroz também já dizia alguma coisa do Parlamento, eu falo no tempo da monarquia constitucional. Eu quero deixar claro, para quem nos está a ouvir, para depois não acharem que há aqui um certo apego a uma certa doutrina política. Eu fui aluno da Faculdade de Lisboa, considero, eu não, mas a média aritmética, a média qualitativa e quantitativa que eu tive na cadeira de administrativo considera-me um bom aluno, um aluno com distinção nesta cadeira, e qualquer aluno que tenha feito esta cadeira com distinção tem que conhecer os escritos do professor Marcelo Caetano e, portanto, direito administrativo. A minha admiração vem na construção o professor Marcelo Caetano primeiro, o professor Freitas do Amaral, o próprio professor Marcelo Rebelo de Sousa e alguém porque eu tenho uma admiração enorme, o professor Sérgio Correia. Portanto, aí é dentro da perspectiva jurídica. Esses técnicos, esses juristas se metem para outros campos. Pois. E aí se calhar é que se perde. E aí não há qualquer apego da minha parte. O que digo é... Mas há aqui uma questão que o Paulo não abordou e que eu tenho necessariamente como jornalista a apontar. O PSD renunciou, a direção política do PSD renunciou ao cargo. Renunciaram aos cargos, a Comissão Política renunciou. Eu não tenho muita informação sobre isso, aliás, não tenho nenhuma. Tenho aquilo a que se chama a tradição oral. Até agora não há uma nota de imprensa, não há nada, mas é suposto haver eleições. Quando é que há eleições para o PSD? Olha, a Comissão Política do PSD. O que lhe posso dizer sobre essa matéria é o seguinte: eu recebi um comunicado da Comissão Política no mail do núcleo, primeiro, se não me falha, não quero estar errado, mas recebi essa comunicação às 10 da manhã e depois, ao final do dia, recebi a comunicação que creio que todos os militantes receberam, em termos aqui conselhos. Como sabe, eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade dentro da Comissão Política. Certo. Tive nas comissões políticas anteriores, nas 3 comissões políticas anteriores tive. A minha responsabilidade é relativamente ao núcleo e irei muito brevemente solicitar aos membros que compõem a Comissão Política do núcleo para podermos reunir, para fazer essa avaliação. Até fazer essa avaliação, ou até que a Comissão Política, que renunciou, possa emitir um comunicado público, eu entendo, até por respeito com os membros que compõem a minha Comissão Política, com respeito que os militantes têm e com respeito que a Comissão Política, ainda que tenha renunciado, me merecem, não só o seu patrocínio, mas o Armando Militão, que foi, aliás, meu mandatário, foi meu mandatário na primeira vez que eu concorro como autarca, portanto, porque eu tenho uma profunda admiração, e o Nelson, que é um talento inegável, aliás, não acho eu. Portanto, pelo respeito que tenho, quer ao partido, quer às minhas responsabilidades, quer às pessoas,
enfim, prefiro não Aguardar, veicular, exatamente, prefiro não veicular nada Eu sobre também isso. tenho de dizer, e não é segredo, que ontem tive ao telefone com o Presidente da Comissão Política e troquei umas palavras sobre isso e posso sintetizar nisso, quer dizer, é importante que os militantes saibam que a sua Comissão Política renunciou. Mas, como eu dizia ao Presidente da Comissão Política, os votantes do PSD não são apenas os militantes, não é? E, portanto, eu acho que fazia sentido que fosse público essa situação, porque agora o que está a correr de boca em boca e também no Facebook é que renunciaram. E ninguém sabe as razões, e ninguém tem uma explicação. Eu acho que não é positivo para o PSD nesta situação que as coisas sejam colocadas assim. Eu acho que não faz sentido. Ainda hoje de manhã alguém me falava que a quando das eleições da JSD não há um comunicado, não há uma nota de imprensa e a JSD é eleita. Ninguém sabe. Há aqui alguma falta de comunicação, penso eu. Mas pronto, mas isso são coisas que... Pronto, o que lhe posso dizer sobre isso é o seguinte, é que, sintetizando tudo isso que me diz, é que, como eu disse há pouco, a comunicação, seja ela ao nível dos mídias, hoje, também com as redes sociais, comunicação é, na verdade, o quarto poder e muitas vezes as pessoas hoje deixaram cada vez mais de ler a imprensa escrita de referência, substituindo isso por aquilo que é mais fácil pelo Facebook, pelas redes sociais. Dir-me-á, bom, a comunicação é importante, não só na política, como na sociedade, como no desporto, é de facto importante. Agora, a leitura, também não me parece, isto é a leitura que eu faço, atenção, também não me parece que possa vir um mal ao mundo em não ter havido já uma comunicação. Parece-me, na minha opinião, que provavelmente o caminho que pode estar a ser trilhado é haver uma clarificação ao nível dos núcleos, porque os núcleos existem, não podem ser esquecidos, não é? Haver essa clarificação ao nível dos núcleos e depois eventualmente ponderar-se. Não acredito que haja nenhum motivo por trás disto que possa impender... Não é essa a questão, não estou a analisar. Eu estou apenas a analisar que é negativo para qualquer partido ser uma comissão política até por aquilo que disse, até por aquilo que disse uma coisa muito interessante, que muitas vezes, uma coisa muito interessante, que é quem vota no PSD não são só os militantes. Sim. Tem toda a razão. Tem toda a razão, porque na verdade, ainda por cima ao nível autárquico isso acontece muito mais, sim, que é as pessoas muitas vezes entre os partidos políticos perfilham de uma ideia de uma pessoa e vão votar naquela pessoa, na ideia daquela pessoa, esquecendo muitas vezes aquela militância de base. Isso acontece, atenção. E há dados, aliás, dados aqui curiosos em Loures, de um conjunto de pessoas em que isso acontece. E quem já foi candidato autárquico, quem fez campanha, sabe disso. Há pessoas que são militantes de um certo partido e dizem assim, bom, eu nesta pessoa vou votar, gosto desta ideia, gosto desta postura e votam. Aí tem razão no que me diz. A comunicação pode ser importante dentro desse vetor. Estou de acordo consigo. Eu também pensava que já houvesse uma ideia, por isso é que fiz a pergunta, não é provocatória. Eu sei. Pronto, mas eu partia do princípio que seria mais do seu conhecimento e dos militantes quando é que vai haver eleições, até porque o que está aqui em causa, e a minha pergunta tem isso como na raiz, é as eleições em 21 vão ser conduzidas pela Comissão Política que sair das próximas eleições, não é verdade? Da Comissão Política do PSD que sair das próximas eleições. Mas como não sabemos quando é que vão ser as eleições, esse era um dado importante para... Pois, se um dado importante, eu não sou a pessoa certa para lhe responder. Muito obrigado, de qualquer maneira. Obrigado, Paulo Santos. Obrigado, foi um prazer ter consigo. O prazer foi todo meu. E havemos de estar mais vezes em outras conversas. Eu estou absolutamente convencido disso e reitero aquilo que disse. Foi para mim um gosto muito grande e tudo aquilo que seja benéfico para nós refletirmos sobre o nosso concelho. Enfim, a vários níveis, obviamente pode sempre contar comigo, para além de político e para além de alguém, muito para além de alguém que é político, gosta de política. Sou também pai, sou também cidadão, munícipe, marido, e há aqui um conjunto de dinâmicas que o António traz ao debate que eu terei sempre muito gosto em falar consigo. Vamos falando, como dizia alguém. Obrigado.